Sejam bem-vindos ao Mais História. Hoje vamos falar da cidade maravilhosa, mas primeiro vamos falar dos pontos negativos, e não são tão óbvios assim. Minha relação com o Rio de Janeiro é de amor e ódio. Eu conheço muito bem essa cidade, já que vivo por aqui desde que nasci, ou seja, uns 30 anos, e a maior parte dela foi vivendo em favelas. A cidade do Rio de Janeiro foi fundada por Estácio de Sá em 1565. Seu nome se deve ao fato de, em janeiro de 1502, quando Gaspar de Lemos, em viagem exploradora, avistou essas terras. Vendo a Baía de Guanabara, acreditou estar em frente a um grande rio, daí vem o nome da cidade do Rio de Janeiro. De 1565 até hoje, a cidade sofreu muitas metamorfoses, e elas são importantes para entender um pouco da cultura, mentalidade e estrutura social atual. Sempre foi importante cidade portuária. Por muito tempo, tivera suas terras em mãos de poucos fidalgos poderosos, que no início produziam cachaça e cana-de-açúcar. Com a perda de competitividade da cana para o Nordeste brasileiro, ficou cada vez mais forte a inclinação para o tráfico de escravos. O tráfico passou a ser uma fonte importante de renda para a cidade, como porta de entrada para a mão de obra cativa, principalmente de Angola. Por volta de 1700, a cidade começou a receber a influência das descobertas das minas. Essa riqueza enorme descoberta em Minas Gerais escoava em parte como contrabando, como impostos e como poder de compra para a cidade. Ano após ano, a cidade se firmava como polo recebedor desses recursos, além de polo de venda de produtos ingleses e do famoso vinho do Porto trazido de Portugal. Essa cidade portuária teve sua maior transformação com a chegada da família real em 1808. Tornou-se capital, teve abertura dos portos, bancos, bibliotecas. Tantos imigrantes de uma só vez fez a cidade ganhar importância e influência mundial. Da noite para o dia, ganhou 15 mil imigrantes vindos com a família real. Casarões foram requisitados e a população mais pobre empurrada para a nascente periferia. Veio a República e a cidade crescia rapidamente, uma das primeiras do Brasil a ter 1 milhão de habitantes, além da crescente chegada de imigrantes europeus. No século XX, foi um polo de atração de imigração interna. Com isso, a cidade crescia sem planejamento e cada vez mais desigual. Sofreu um duro golpe com a saída da capital para Brasília, perdendo poder econômico, buscando se industrializar, mas sendo engolido pelas questões sociais e cada dia perdendo mais espaço na política e economia nacional. E o mais importante da cidade do Rio é que, para entender bem, você precisa dividir o Rio em duas partes principais, a Zona Sul e o resto da cidade. Não que não existam diferenças entre a Zona Norte e a Zona Oeste, ou entre a Zona Oeste e a Baixada. Existem, mas a maior diferença está na Zona Sul. Entretanto, não deixa de ser o Rio de Janeiro. Isso porque a Zona Sul é suprida de muito mais infraestruturas no geral que o resto da cidade. Na verdade, dependendo do bairro, você tem uma qualidade de vida de países europeus, enquanto na mesma região temos favelas com IDH africano. Um dos piores problemas do Rio, para quem vive fora da Zona Sul, é a falta de lazer. Aliás, a cidade que tem praias não se importou muito com as praças no resto da cidade, por exemplo. Nem com planejamento. Quem precisa caminhar pelos bairros percebe rapidamente que o rio não é para pedestres e sim para os carros. Outro problema da cidade é a sua perceptível decadência econômica, que atrapalha principalmente os mais jovens. A cidade não consegue gerar oportunidade suficiente, e nem estou aqui falando de igualdade ainda. O Rio de Janeiro não é a cidade mais perigosa do Brasil, já que nosso país possui diversas cidades entre as mais perigosas do mundo. Entretanto, alguns fatores fazem dessa cidade uma bomba relógio,
com um grande número de comunidades e áreas dominadas por diversos paramilitares. Não é raro você se deparar com um bandido com armamento pesado, além de ser comum ouvir tiro por quase toda a cidade. A sensação de insegurança é grande. A própria polícia parece trabalhar em um modo de guerra permanente. Quem não lembra da invasão do Complexo do Alemão? Essa realidade está longe de acabar. A violência escancara a desigualdade social da cidade, que é uma das mais desiguais metrópoles do mundo. Quem anda nas ruas sente a pressão social de forma muito presente, desde os catadores, mendigos, pedintes e os olhares dos oprimidos. Uma cidade com uma Bahia perfeita, mas totalmente poluída e mal utilizada. Não se utiliza para o trabalho, o transporte e para o lazer. A Baía de Guanabara até uma bacia hidrográfica muito grande. São 45 rios que vêm desaguar na Baía de Guanabara. 16 municípios, tais como Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Duque de Caxias. Então são mais de 10 milhões de pessoas que vivem nesse entorno da bacia hidrográfica da Baía de Guanabara. Vocês imaginam o impacto ambiental que ela sofre diariamente. Segundo dados do ICMBio, ela recebe cerca de 200 mil litros de água por segundo. Como no Brasil, saneamento básico sempre foi tratado com muito descaso pelo governo e também pela população, que acaba não fazendo uma fossa, um filtro sumidouro, joga o seu resíduo dentro de um córrego, no rio. Então, assim, são várias cargas de resíduos que chegam ali, o doméstico, o industrial, e não há um planejamento, não há uma fiscalização. Tudo isso vem desaguar na Baía de Guanabara. Então, o problema só agrava.